Senhor Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, ao que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros, do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareçam a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberto a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Na meditação. E foram sós para um barco para um lugar deserto. Marcos capítulo 6, versículo 32. Tuas mãos permanecem extenuadas por fazer e desfazer. Meus olhos, naturalmente, estão cheios de angústias recolhidas nas perturbações ambientes. Dói-te os pés nas recapitulações dolorosas. Teus sentimentos vão e vêm através de impulsos tumultuários, influenciados por 1000 pessoas diversas. Tens o coração atormentado. É natural. Nossa mente sofre sede de paz, como a terra seca tem necessidade de água fria. Vem a um lugar à parte, no país de ti mesmo, a fim de repousar um pouco. Esquece as fronteiras sociais, os controles domésticos, as incompreensões dos parentes, os assuntos difíceis, os problemas inquietantes, as ideias inferiores. Retira-te dos lugares comuns a que ainda te prendes. Concentra-te por alguns minutos em companhia do Cristo, no barco de teus pensamentos mais puros, sobre o mar das preocupações cotidianas. Ele te levará a mente invada de aflições, balsamizará tuas úlceras, dar-te-á salutares ouvidos. Basta que te cales e sua voz falará no sublime silêncio. Oferece-te um coração valoroso na fé e na realização. Em seus braços divinos farão o resto. Regressarás, então, aos círculos de luta, revigorado, forte e feliz. Teu coração com ele, a fim de agires com êxito no vale do serviço. Ele contigo, para escalares sem cansaço a montanha da luz. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações, e livrai-nos, Pai, de todo o mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse ouvir e conduzir-me no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-nos perceber e confessar-nos a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores de por vidas interessadas, fazer que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, para serem atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia no coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que lhe possa dessa paz
possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus, da irmã veneranda, sua equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos da guarda, solicitamos que a água aqui exposta seja purificada em nosso benefício. Que assim seja, damos graças a Deus. Então, a gente estava estudando a mensagem do livro Dicionário com a Música, que Alexandre fala a respeito da preparação de uma reunião mediúnica. No caso dessa reunião, em fazer a prevenção da saúde daquelas pessoas que estavam lá participando. E eu trouxe essa mensagem para que vocês entendam que, uma vez estabelecido o vínculo de qualquer pessoa com o mundo espiritual inferior, esse vínculo existe e vai existir. Não vai ter essa pedra falsa do auto-engano, que muitas vezes a pessoa diz, quando eu quiser eu mudo. Não, no cinema intercambiaria ali, quando eu quiser eu desligo daqui para mim. As pessoas acham, nesse simplismo, de que é um processo, apenas mecânico. E que por trás desse processo mecânico não tem nada mais. Mas é um ledo engano, sabe? Porque o que está por trás, dando origem ao processo mecânico, são as qualidades morais. E a nossa afetividade. E a afetividade, você não muda do dia para a noite, de uma hora para outra. A afetividade é uma coisa construída com muito suor. E à medida que você vai construindo, Deus vai te dando experiências cada vez mais profundas, para que você se torne uma pessoa de um espírito, um padrão intelecto-moral mais elevado. Então, uma coisa que chocou André, sabe? Porque André Luiz não vê aquele preparação toda, que não é uma preparação que começa horas antes da reunião. Ele faz a seguinte pergunta para o Alexandre. Olha, se é preciso tamanho zelo no que se refere ao nosso campo de serviço, não se fará a mesma exigência aos companheiros encarnados com a função de assistentes? É isso que choca muito. Vamos não, aqui a gente vê, tem 20 trabalhadores, tem pessoas mais elevadas do que Alexandre. Quem comandava aquela reunião espírita é mais elevado do que Alexandre. E olha que Alexandre, de todos os orientadores de André Luiz, é o mais doce. Então você vê que tem mais sensibilidade. E quanto mais sensibilidade tem, mais elevado é. Puxa, mas isso aqui faz tanto. E lá? E as pessoas que estão lá? E os encarnados? Será que vai precisar de preparo nenhum? Será que vem assim de caranhura? Como as pessoas falam, vai lá tomar um passe que. Toma um passe, tá bom. Vai lá tomar água fluidificada. Não é isso. O universo de cada um se restringe ao conhecimento de cada um. E aquilo que ele não conhece não existe.
Então, não tira conclusão baseada no teu universo, porque a nossa mediocridade é imensa, sabe? E Deus e a sua sabedoria é uma coisa assustadora, de grande. Você tira isso pela harmonia do universo, que está aí, ó. Essa harmonia toda, sabe? E não tem um caos. É tudo em perfeita sincronia, simetria, é uma beleza maravilhosa. Esse é Deus, entende? E a gente tem que entender o tanto de imperfeito que a gente é. Então, o Alexandre ele dá a seguinte resposta: todo o perigo deste trabalho está na ausência de preparo dos nossos amigos da música, os quais, na maioria das vezes, alegando impositivos científicos, se furtam a comezinhos princípios de elevação moral. Quando não se verifica o devido cuidado da parte deles, o fracasso pode assumir características terríveis, porque os irmãos que estabelecem as fronteiras vibratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com as suas vítimas terrestres. Há obsidiados que se sentem tão bem em companhia dos perseguidores que imitam as mães terrestres agarradas aos fios pequeninos, penetrando recintos consagrados a certo serviço, porque não se compadece ainda do espírito infantil. Quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, a primeira coisa que ele começa a falar aqui são as pessoas que acham que conhecimento científico é inteligência cognitiva, sabe? O conhecimento científico é dizer que 2 mais 2 é 4 e vai ser 4. Isso é conhecimento científico. Conhecimento científico é dizer, não, eu vou lá, eu sei, eu tenho o meu compé espiritual, eu tenho o perispírito lá, ele está recebendo o perispírito, passa para mim a energia dele, então estamos feitos. Não é assim. Não é assim. Para você ter uma noção, no tratamento de paz, se não existir fé, não existe transmissão de energia. Fé é sentimento. Sentimento de segurança íntima do bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Sem fé não existe transfusão de energia no tratamento de paz. É preciso ter vibração na mesma sincronia de sentimentos para que a coisa se estabeleça. E olha que a gente está falando de sentimentos. E quando fala de sentimentos, a gente está falando só de 2 possibilidades. Porque o sentimento só tem 2 possibilidades. Ou ele é bom ou ele é mau. Não tem a terceira opção. Ou você senta lá com fé, reconhecendo a bondade de Deus, reconhecendo a sua mediocridade, pedindo ajuda, com humildade, ou fora disso, você não está fazendo o que é certo, do ponto de vista afetivo, não ocorre essa transfusão de energias que as pessoas tanto falam. Então não é porque é conhecimento científico, eu estou aqui, ele está lá, eu estou aqui assim, ele tem mais energia que eu, vai passar daqui para lá, não. Por cima disso tudo, existem qualidades morais. Por cima disso tudo, existe afeto. Sabe? Então quando ele fala isso aqui, pessoas que acham, alegando em positivo científico, que é assim, assado, botam na tomada para a sua energia, não. Se furtam, se esquivam de princípios mínimos de elevação moral. Mínimos de elevação moral. Quando acontece isso, a bagunça está feita, sabe? Porque você fica do jeito que você é e a única coisa que vai acontecer é você conseguir perturbar o ambiente. Isso não é bom para ninguém, sabe? Para ninguém. Então, que vocês comecem a entender uma coisa. O que manda as nossas qualidades vibratórias no mundo espiritual é os nossos sentimentos, é a nossa afetividade. Conhecimento científico
Conhecimento cognitivo, o mundo inferior está abundante dele. Abundante. Eles só têm conhecimento cognitivo. Eles anulam e querem anular a afetividade deles. Eles só querem justiça. Eles não sabem o que é amor, não sabem o que é afeto, não sabem o que é misericórdia. É por isso que esse mundo espiritual, ele é muito capacitado do ponto de vista cognitivo. Eles sabem agir. Quando você chega no livro Ação e Reação, que o Leonel ensina para André Luiz, que no mundo espiritual inferior, qualquer entidade pode ser treinada a captar o desejo central daquele que ele quer perturbar e ele começar a obsidiar a pessoa, entende? E isso é feito de graça. Qualquer um que queira praticar isso. E ele dá exemplo para André Luiz, e André Luiz fica assustado. Como é que ele pode saber tanto? Coisa que ele não sabia. Isso é espiritualidade inferior. Eles têm bastante conhecimento cognitivo, sabe? Eles são muito inteligentes, mas muito inteligentes mesmo, sabe? Quando foi montado, depois que o Gregório foi levado pela sua mãe, e eles elegeram o novo comandante das trevas, esse comandante requisitou inteligências que estavam no mundo inferior e fez uma gama de entidades ao seu serviço que foi analisar toda a natureza humana antes de Cristo ou depois de Cristo, para ver quais eram os pontos mais falhos da humanidade como um todo, antes e depois de Cristo. E eles viram que quatro setores existem falhas em todos nós. Ninguém escapa. Sexo, narcisismo, poder e dinheiro são pontos falhos em cada um de nós. Não adianta você dizer, mas eu não tenho, com isso eu não tenho falha. Você não deve se julgar pela personalidade que você tem. Porque a personalidade que você tem é uma face muito pálida de algo que você tem condição de assumir hoje. Mas existe um negócio chamado inconsciente, que é onde está toda a tua individualidade, com todas as personalidades anteriores que você teve, com todas as falhas que você cometeu. Então não diga que você não tem vulnerabilidade sobre as suas coisas. Seja humilde, saiba que tem. E sabendo que tem, você vai se precaver para não cair nela. Então, é nesse sentido que a gente está falando, a inteligência que tem esse mundo espiritual. Entendeu? O mundo espiritual positivo, além de ter um desenvolvimento mais amplo, ele tem a afetividade que trabalha com todos nós. Mas não adianta eles terem essa capacidade de nos ajudar para melhor, se a gente não se coloca à altura de receber. Então, que a gente entenda que existe um negócio chamado de princípio de elevação moral que a gente precisa trabalhar. Não é só eu querer conhecer do ponto de vista de informação, não. Eu preciso ver que princípios morais eu estou trabalhando. Moral é a parte da filosofia que estuda a conduta e os deveres que eu tenho para comigo e para com os outros. Qual conduta eu estou tendo comigo? Qual dever eu estou praticando na minha vida íntima? O nome já diz vida íntima, é vida só de você, ninguém sabe nada. Né? Quais os cuidados que você está tendo com o seu corpo? Analisa a fundo e veja como é que está certo. À medida que você for se aprofundando nisso, vendo a sua conduta e os seus deveres, você vai encontrar uma enormidade de falhas morais. Por que as pessoas têm tanta dificuldade em praticar o autoconhecimento? Antes da inteligência moral, a doutrina espírita já pedia por isso. Está lá na questão 919, como é que eu faço para me melhorar? Conhece-te a ti mesmo. Está lá, e o Santo Agostinho explica. A gente fala para as pessoas, pratica o autoconhecimento. Vê a inteligência afetiva
que é o que vai mostrar nessas qualidades morais, ela mostra que você começa a trabalhar a inteligência afetiva, emocional, com autoconhecimento. Não é a mesma coisa que a doutrina espírita fala? E com o autoconhecimento tendo autocontrole. Vai ver lá a resposta 919, que ele fala também do autocontrole. E depois do autocontrole, você tem a consciência de fazer algo mais nobre na sua vida. Vai ver lá que isso está também na questão 919. E que a partir daí você vai gerir relacionamentos melhores. Também está lá que você praticando isso, a sua atmosfera espiritual vai ser renovada para melhor. As 4 fases da inteligência emocional estão lá naquela questão. Aí a gente se pergunta, vocês praticam o autoconhecimento todos os dias? É melhor não responder. É melhor não responder. Porque não faz. E você sabe por que é que você não faz? É um negócio chamado de vaidade e de orgulho. Então, as 4 legítimas. Hein? Está dentro das 4 legítimas. Que é o narcisismo. Quando eu falo para todos vocês que das 4 pseudologias, na verdade, a mais difícil, a mais trabalhosa é o narcisismo. O ego não gosta de ver a sua vaidade ruir de água abaixo. Se você quiser chamar uma pessoa para briga, diz que ele é orgulhoso. Nossa, eu falo isso para os meus pacientes. Às vezes eu vou catucando, eu digo, eu vou dar agora um golpe de misericórdia. Eu chamo ele de orgulhoso. E quando chamam, o nego chega a mudar a cor do peão, né? É por isso. O nosso ego, ele se compraz de orgulho e de vaidade. E se tem uma coisa que você vai encontrar em você quando faz o autoconhecimento, é o tanto que você é orgulhoso e vaidoso. E isso machuca, sabe? Porque a pessoa fica com vergonha dele mesmo. E aí a coisa fica complicada. É por isso que não faz o autoconhecimento. E quando faz de uma maneira equivocada, para se desculpar daquilo que está fazendo. É aí que está o nosso erro, sabe? Como se a gente conseguisse se esconder do mundo espiritual. E olha que eu falei, se esconder do mundo espiritual. É impossível. Qualquer entidade do mundo espiritual enxerga você como você é. Quando eu falei desse livro, que o Leonel diz que eles aprendem a conhecer nossos desejos centrais, são desejos tão profundos que às vezes a gente mesmo quer se esconder deles, para que essas emoções fiquem ao tempo todo vindo à tona do nosso subconsciente, sem a gente perceber o que está acontecendo. Parece brincadeira, mas é verdade, é desse jeito que a gente é. Lembra quando a gente estudou viés de confirmação? Lembra quando a gente estudou a heurística do afeto? Lembra quando a gente estudou dissonância cognitiva? É isso que a gente está dizendo. E quando a gente estudou essas 3 coisas, eu falei que é dado científico. Todos nós somos assim. Não tem ninguém que não seja. Todos nós vivemos assim. Não tem ninguém que não viva. E você vai continuar sendo e vivendo desse jeito. A única coisa que você pode fazer para isso é tomar conhecimento do viés de cognição que você gosta de viver. É você tomar conhecimento dessa heurística do afeto, onde está a tua afetividade e tua energia. É você tomar conhecimento dessa dissonância cognitiva e você não ter receio de se enfrentar a si mesmo. É isso que a gente precisa compreender. Porque eles, no mundo espiritual, nos enxergam em nossa intimidade. Eu que fico que nem criança, botando a mãozinha no rosto, achando que os outros não estão vivendo. Então isso mostra o quanto que a gente é pueril diante da espiritualidade. Eles sabem como são, e ele tem mais, eles ficam se divertindo com a gente. Olha, parece até que está se escondendo da gente. Não se esconde de ninguém, sabe? O Espírito tem que entender que ele precisa ser transparente, porque o mundo espiritual somos transparentes. Somos assim. Entende? E à medida que você tiver essa consciência, você vai se tornar uma pessoa melhor. Então, não tenha vergonha nem receio de praticar o autoconhecimento. Faz isso. E é como o Santo Agostinho fala, faz.
pergunta, analisa. Quando estiver fazendo, saiba que a gente está do lado de vocês, entende? Que vai ajudar, vai inspirar, vai trazer ideias corretas para você. Quanto mais você se esforçar para você se autoconhecer, vai ser melhor para que você tenha mais autocontrole e procure ser uma pessoa diferente. É nesse sentido que a gente está dizendo que você precisa agir, sabe? Porque eu vou te dar só um exemplo de como é a espiritualidade. Eu já falei disso, mas vou mostrar um ângulo diferente, sabe? Esse de como eles nos enxergam. Já falei para vocês que está no livro Missionários da Luz, a respeito da 10ª vez no passe. E quando André nos perguntou o que é a 10ª vez, ele disse, não, tem um irmão que vem aqui, que faz 10 vezes consecutivas que a gente alivia e trata dos problemas dele. Porém, até hoje ele não se melhorou em nada. Então, a partir de agora, a gente vai parar de aliviar. Eu só quero que vocês entendam como eles enxergam cada um de nós. Eles sabem do esforço que cada um fez para melhorar, o que não fez esforço nenhum. Eles não veem a aparência. Eles conseguem ver a nossa intimidade, a nossa essência, que está ao alcance deles. Aqui, do ponto de vista humano, eu só vejo a aparência dos outros. A única coisa que eu entendo, minha essência, é a minha. Se eu quiser enxergar pelo autoconhecimento, se eu não quiser, eu continuo vendo minha aparência, vivendo de ego, vivendo de faz de conta. Então, compreenda que nós somos assim. E a espiritualidade é desse jeito, entende? Eles dão a mostra para a gente o tempo todo. Então, que a gente aprenda a ser mais verdadeiro conosco mesmo. Aprenda a ver nossas qualidades morais. Aprenda a ver aquilo que a gente está vivendo aqui na Terra. O que é que me encanta? É o lado material ou é o lado espiritual? Com certeza é o lado material, porque no planeta de provas e expiações predomina a matéria sobre o espírito, e nós somos isso aí. Se você acha que não é, você está se enganando, você está ficando fascinado. Reconheça o nosso lado negativo. Entende? Porque é aquilo que Jesus falou para a gente, entende? Vocês são iguais a túmulos, caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Então, onde é que está essa podridão dentro da gente para a gente poder se melhorar? Eu só vou melhorar no problema quando eu reconheço que tem um problema. Enquanto eu não reconhecer, ficar fugindo do problema, o problema continua, gente. Então, pratique o autoconhecimento, se esforça para se melhorar moralmente, melhora o teu comportamento e sabendo que você está aqui para praticar deveres, porque moral é isso, é prática de dever. Ninguém está aqui para fazer o que quer. Isso aqui não é um planeta de diversão. Mas as pessoas gostariam que fosse, porque todo mundo gosta de se divertir. Entende? Se der para não trabalhar e se divertir, é desse jeito. Então a maioria é assim. Entende? Então, compreenda que a gente precisa colocar em nossa mente que estamos aqui para praticar deveres. O que é que significa mandamentos? Não são deveres maiores? Quais são os deveres maiores de Moisés? É a lei, é a justiça que está ali. Quais são os deveres maiores de Jesus? O amor, é a afetividade que está ali. Então, que eu procure saber que eu estou aqui para praticar dever. Então, qual é o dever que eu tenho para o meu corpo? Qual é o dever que eu tenho para o meu cônjuge? Qual é o dever que eu tenho para a minha família? Qual é o dever que eu tenho para a sociedade? Não são as 4 coisas que eu estou passando por prova, expiação e missão? Então, eu passo essas 3 coisas o tempo inteiro. Porque eu aprendi de uma maneira globalizada os cuidados que eu devo ter com o meu corpo? Não. Com certeza não. Se você fosse médico, queria ter certeza absoluta disso. E agora você que não é, acha que está, não está. Tem 1001 coisas que você faz de errado aí, 1001 alimentação errada, 1001 coisas que você está exagerando. Você tem uma noção, tudo o que você fizer que vai gastar fluido vital no seu corpo sem utilidade é um tipo de suicídio. E não só eu estou inventando isso não. Está no livro Céu e Inferno, a mensagem do protetor para Kardec.
a respeito do suicídio de Pilates. E ele fala isso. Tudo que se fizer na terra, que vai gastar fluido vital, energia do seu corpo, vital, sem utilidade, é suicídio. Aí, você chega no livro dos Espíritos, lá, cadê e tal. O que é que leva uma pessoa a cometer suicídio? Qual é a infelicidade que ele sente, de uma maneira geral, que pode levar ele ao suicídio? Ociosidade, saciedade, falta de fé. Ociosidade é você não fazer nada de útil. Não é a mesma coisa que ele falou lá? Você gastar fluido vital sem utilidade? O que é saciedade? É você saber não querer viver além do que é necessário. Você é uma pessoa que está sempre querendo mais, mais e mais e mais. Saciedade é isso, entende? Então, se você come, vai comer mais, entendeu? É tudo mais, entende? 2, 4 sapatos é pouco, tem que ter 30, 40, entende? 2, 3 calças é pouco, tem que ter uma infinidade lá. Isso é saciedade. E falta de fé é o que a gente está falando aqui, é esse sentimento de segurança íntima no bom proceder que eu sei que eu devo fazer. Porque fé é dever, fé é sempre positivo. Então, se você gasta energia do seu corpo assistindo Netflix, no celular, passando coisas assim, sem pé e sem cabeça, ou vou matar um pouco de tempo. Tempo não se mata. Tempo é uma graça de Deus para o teu progresso. Está matando o tempo, você está matando é você mesmo. Né? Então, são coisas que a gente leva na nossa vida de rotina, entende? Em que a gente acha que é só cumprir com um positivo científico, e a gente esquece os princípios morais da nossa vida. Não esqueça. Porque todos nós temos falhas morais graves, e muito graves. E que depende de nós, com a reencarnação que a gente está tendo, reparar um pouco do muito que a gente tem. Então, que a gente procure trabalhar essas qualidades morais. Saber se comportar moralmente conosco mesmo, com o nosso cônjuge, com nossa família e no meio social. Eu tenho o meio está dizendo aqui. Então, se você esquece esses pequenas qualidades morais que estão ao seu alcance, você não coloca em prática, ele continua dizendo, quando não se verifica o devido cuidado por parte deles, dos encarnados, o fracasso pode assumir características terríveis. Eu fico imaginando o peso dessa palavra terrível sendo dita por um espírito de ordem elevada. Você já imaginou o tamanho de peso? Porque eles são precisos nas palavras. A gente não conhece, aquilo que você não conhece não existe para você. Se não existe, então você acha que está tudo bem. Eles conhecem. Eles sabem como existe. Eles sabem como é a coisa. E ele diz que quando você fica só ligando o lado científico e esquece a moralidade, no seu mundo de relação, não só lá, porque em tudo que você vai estar vivendo, vai acontecer coisas terríveis. Então não é fácil. Eu quero ter resultado. Eu quero que meus problemas se resolvam. Eu quero que a minha cruz, minhas provas e expiações se resolvam. Entendeu? Eu quero que não só eu melhore, como minha família melhore. Porque eu fico olhando o que é meu. Quando eu olho só o que é meu, quando eu olho muito o que é meu, eu estou sendo egocentrado. Mas será que eu estou fazendo por onde minhas provas e expiações e missões melhorem? Será? Então vá atrás de se aprofundar no que é a vida, de conhecer a verdade, para que você, conhecendo a verdade, consiga fazer algo de melhor e mais produtivo. Porque se você não se capacitar, é como ele fala aqui, coisas terríveis podem acontecer. Porque irmãos que estabelecem fronteiras migratórias no exterior do recinto não podem impedir a entrada das entidades inferiores absolutamente integradas com suas vítimas terrestres. E é isso aqui que eu trouxe a respeito do estudo da gente, sabe? Uma vez você tendo esse intercâmbio mental, existem os 3 tipos que o Kardec falou, né? Obsessão simples, fascinação e subjugação. Quanto mais se aprofunda o relacionamento espiritual entre os dois, esse vínculo de um com o outro se torna tão material,
tão material, que um ajuda para que o outro continue vivo. E é por isso que eu trouxe o exemplo do Bezerra de Menezes com o filho dele. Todo mundo já ouviu falar de Bezerra de Menezes, né? Todo mundo já sabe qual é o quilate de identidade que a gente está falando. Mas ele encarnado, no século passado, tinha um filho dele subjugado e que dava muito sofrimento, tanto o filho para ele mesmo quanto para a família de uma maneira geral. E olha, Bezerra de Menezes foi quem estruturou praticamente o Espiritismo no Brasil. Foi ele que fez a unificação da doutrina, porque existiram duas correntes. Uma que queria levar mais para o lado científico e a outra queria levar mais para o lado religioso. E ele conseguiu unir as duas correntes, porque a doutrina é uma só. Ela é ciência, filosofia e religiosidade. Então, é sobre esse homem que a gente está falando, sobre esse espírito, que Nossa Senhora já autorizou ele a procurar qualquer outro planeta do sistema solar para continuar a sua escala evolutiva. Isso depois que ele desencarnou. Ele pediu mais 50 anos para trabalhar aqui no Brasil, porque ele se sentia muito filiado ao nosso país com o sofrimento que existia. Depois de 50 anos trabalhando, que ele desencarnou, chegou uma nova mensagem de Nossa Senhora. E ele pediu para que continuasse, que queria continuar aqui. Porque enquanto existisse uma larva de sofrimento, de desespero e de revolta sobre o Brasil, ele queria estar presente para ajudar essas irmãs. E Nossa Senhora, sabendo disso, disse: faça o que lhe aprouver. E ele continuou conosco até hoje. Então, é sobre essa entidade que eu quero falar. Ele tinha um filho subjugado. E dava trabalho dia e noite. Ele conversou com essa entidade que subjugava o filho várias vezes. Não foi um monte de anos, foram várias vezes. E em duas dessas vezes, ele estava tão envolvido pelo sofrimento dessa entidade, porque o filho dele ele estava cuidando. O filho dele ele fazia o melhor, ele sabia que o filho dele estava se recuperando. É o que eu falo para vocês. Nós que estamos aqui na carne, estamos um ponto adiante deles que estão no mundo espiritual inferior. Nós estávamos juntos com eles. Fomos resgatados, tratados, instruídos, orientados, preparados, capacitados, mergulhamos na carne, nos escondemos do passado, com uma vida nova, com qualidades novas, com amigos novos, com família nova. Eles estão parados no tempo. Eu estou adiantando. Então, por maior que seja o meu sofrimento, eu já estou melhor do que eles. Eu estou um passo adiante. E Bezerra de Menezes, vendo o sofrimento que esse irmão estava tendo, de ficar para trás, ainda mergulhado no mundo de ódio, fez um pedido tão sentido para ele, mas tão sentido, que a entidade veio e disse: hoje você conseguiu romper as minhas cadeias de ódio. E a partir de agora eu não vou mais perturbar o seu filho. Mas só tem uma coisa: se eu sair de junto dele, ele morre. Porque nós dois estamos vivos em um corpo só. Você quer que eu saia de perto dele? Ele saiu, voltou para casa, que chegou o filho dele encarnado. Então, é sobre esse envolvimento que eu quero que vocês entendam. A coisa começa de um processo muito simples, de uma sugestão negativa, que depois tem reflexo da interferência. Depois a coisa se aprofunda, você gosta da coisa, entra em fascinação, em que você se vincula com o gosto do outro. E de uma fascinação, depois, mais adiante, você fica subjugado a ele. Porque quando você está perdendo energia, potência na sua vida, que acontece depois dos 40, a sua capacidade de reagir fica limitada. E ele sabe que você está limitado. Mas ele quer a tua desgraça. Ele não quer só que você fique fascinado com ele.
Ele quer que você se perca, que você sofra. Ele quer te destruir. E depois que vê que você não tem mais energia, ele subjuga. Agora quem manda é ele. E é isso que eles querem do mundo espiritual inferior. Que a gente saia dessa encarnação subjugado. Porque se eu sair subjugado, eu vou continuar subjugado a eles quando chegar no mundo espiritual. E sabe Deus quanto tempo vai ficar subjugado? Não pensa só que vai ser 1 ano, 2 anos, ou como está lá no livro do Mensageiro, que é 20, 15, 20 anos, não. Está lá no livro do Mensageiro. Aqueles que ficaram 20, 15 anos, todos eles foram resgatados por preces intercessórias, por entidades mais elevadas que intercederam por Deus, se responsabilizando por eles. Até que ponto isso vai acontecer? Você vê o caso, por exemplo, do pai de André Luiz, que nem as preces intercessórias fez com que ele fosse resgatado por um lado no mundo espiritual para se orientar. Ele não conseguia chegar lá, nem com prece intercessória. O que ela conseguiu foi que ele reencarnasse mais uma vez e que ela ia junto com ele reencarnado para tentar trazê-lo para o caminho do bem. São exemplos que a gente tem que ter, porque nós estamos nesse caldeirão aqui, vivendo isso tudo, de provas e expiações. Nós temos na nossa família, se você for achar, você procurar, você acha pessoas subjugadas. Toda vez que uma pessoa chega para você, que tem um vício, e que diz, eu já não dou mais conta, eu já não sou capaz de vencer esse vício. É um subjugado. A vontade dele já é inoperante. O vício fala mais alto por aquele que vincula com ele através desse vício, tomando conta da vida dele. Então, é sobre essas coisas que a gente está dizendo. Então, à medida que a obsessão ela vai se aprofundando, o seu vínculo com essa entidade vai se tornando cada vez mais uma coisa mais vitalícia entre um e outro. Para você ter uma noção do que é uma fascinação, tem um caso do Cláudio, já falei para você, mas é bom sempre repetir. O Cláudio do Moreira, do livro Ação e Reação de André Luiz. Porque quando o Cláudio vai tomar uma bebida, o Moreira se identifica tanto com o perispírito e com o corpo de Cláudio que o André Luiz não sabe onde começa um e termina o outro. Então, isso é uma fascinação, que os dois estão compartilhando o mesmo vício. Já não, você tomando uma cervejinha? Olha, é a mesma coisa. Ou você acha que está tomando uma cervejinha e está longe da guarda do seu lado? Às vezes eu vejo as pessoas dizendo no meu consultório que não quer ficar dependente de remédio. Eu falo, você não vai, isso não é dependência de remédio. Você está tomando remédio que precisa. Dependente é aquele que usa algo, que fica viciado a esse algo que não precisa. Uma pessoa que não precisa de um remédio para ansiedade, mas ele acha mais fácil tomar um remédio para ansiedade do que ter o autocontrole dele diante dos infortúnios da vida. Esse está ficando viciado. E isso é gravíssimo. Gravíssimo. Porque no livro Memória de um Suicida, quando André Luiz chega no sanatório, que encontra as pessoas todas ementadas lá, assim, tudo feito um zumbi, todo deformado, e o Monteiro pergunta, mas meu Deus, eu pensava que a desgraça maior tinha vindo lá no hospital, agora eu chego aqui e encontro coisa pior. O que é que aconteceu com esse? Porque pior do que eu fiz, do que eu vi lá no Memória no Vale do Suicida, não vai ter. Pois é. Aqui são aqueles que usaram fumo, álcool, droga lícita e ilícita e da gula. Eu vou repetir. Fumo, álcool, droga lícita e ilícita e da gula. Ele repete isso 2 vezes no livro. Por quê? Porque tiveram tempo para refletir o que estavam fazendo, sabiam que era errado, continuaram fazendo errado, sentindo prazer com ele. Quanto maior a consciência, maior a responsabilidade. Então, é disso que a gente está falando, sabe? Que a gente tem um comportamento vicioso e a gente se compraz com isso. A gente não está fazendo nada para lutar contra isso. Aí as coisas
multiplicando por quê? Porque se eu me entrego com vício, ali está meu desejo central, e ali está a porta para que a espiritualidade inferior venha me perturbar. E quando eu fico perturbado, a gente já estudou isso, entende? Eu vou absorvendo esse fluido ruim que eles têm, porque eu também gosto do mal que estou participando com eles, entende? E eu vou começar a ter doenças no meu corpo. Lembra daquelas 4 coisas? Entende? Desconfiança, insegurança, doenças e insucesso. Aí quando eu estou sentindo isso, eu quero que meu anjo da guarda, os espíritos superiores venham cá e resolvam meu problema. Mas eles estavam o tempo todo comigo. Eles mostravam o caminho do bem, sugeriam coisas boas, e eu não quis aceitar. Então eu sou responsável por mim. Sou eu que tenho que lutar contra isso. Eles vão me ajudar? Vão, desde que eu faça a minha parte. Ajuda-te a ti mesmo, que o céu te ajudará. É assim a lei. Então que eu vá lutar contra meus vícios, meus erros. Porque eu lutando contra meus erros, eu vou ter ajuda. Eu não vou ter a solução. A solução depende do trabalho meu. Eu sou o construtor de mim. Não é meu anjo da guarda que está me construindo. Não é Deus que vai estar me construindo. Não, Deus me deu inteligência para que eu me construa. Sou eu que vou ter que usar a minha vontade para fazer o que é certo. Então a gente está o tempo todo aqui nessa vida passando por experiências para que a gente se melhore. Se eu não faço isso, vai acontecer fascinação? Vai. É um vício que eu me comprazo com ele. Vai chegar a subjugação? Ah, com certeza vai. Porque eles querem que eu fique na mão deles. Entende? E quando tem esse relacionamento mais íntimo, é como ele fala aqui, entendeu? Mesmo estabelecendo fronteiras vibratórias, aonde você estiver, aquele que você está vinculado com ele, do ponto de vista de fascinação ou subjugação, ele se identifica com o teu perispírito, se protege com o teu fluido vital e penetra com qualquer barreira política da espiritualidade superior. Qualquer uma. Aí você vai, por que o meu protetor não afasta ele? Se for afastar, pode acontecer até o que aconteceu com o filho do Bezerra. Você desencarna. Porque você está vivendo do hálito dele. E ele vive do teu corpo com o fluido que você tem. São 2 espíritos que estão ocupando o mesmo corpo, um sugando a energia do outro e o outro gostando de ser sugado quando é fascinação. Um sugando o corpo do outro, o outro não tendo coragem para dizer, não pare com isso, porque não é subjugação. Essas coisas que a gente precisa entender. São essas reflexões que a gente tem que fazer diante disso. Porque você quer se melhorar, então faça a sua parte. Está com vício? Pare, dá um basta. Eu não aguento. Quando você diz eu não aguento, você está subjugado. Sua vontade é inoperante. Na obsessão simples, são 2 vontades que se degradeiam pela interferência. Na fascinação, 2 vontades que se identificam uma com a outra. Na subjugação, é uma vontade que manda e a tua que está sendo subjugada que não tem mais força. Então, como você diz, eu não dou mais conta, eu não consigo, não, eu vou parar de comer isso, eu vou parar de comer isso. Você está subjugado. Aí você vai lá no livro dos Espíritos, por causa dele pergunta. A pessoa pode, por si só, sair de qualquer quadro obsessivo e falar, sim, o que lhe falta é vontade. Então onde é que está a minha vontade? Onde é que está essa capacidade que eu tenho de querer e de escolher? De fazer ou deixar de fazer? Qualquer coisa, tanto subjetiva ou objetiva. É esse atributo que Deus te deu com a inteligência. A inteligência tem 3 partes, né? Tem uma inteligência cognitiva, a inteligência afetiva e a inteligência volitiva. O que acontece com você é que você enferrujou a sua inteligência volitiva, porque você vivia de quê? De desejo. Você vivia de prazer. Você não parava para refletir e saber o que você estava querendo e escolhendo. A coisa, o desejo já vinha, você já achava que estava certo e vivia daquilo porque você gostava daquilo. E é assim que a espiritualidade inferior vai trabalhando com você, estimulando o teu desejo.
Mas o que o teu anjo da guarda vai fazer é estimular teu dever e não o teu desejo. Aí você fica vinculado ao desejo, se compraz com ele, faz tudo que é errado com ele, entende? Depois quando está apertado, como é que vai praticar o dever? Aí você entende como Jesus falou, entende? Quem é fiel no pouco é fiel no muito. Quem é injusto no pouco é injusto no muito. Fizesse no pouco, quando chegasse no muito, você estava capacitado. Então o que acontece é isso, sabe? A vinculação é tamanha que fica um se escondendo no próprio corpo um do outro, sabe? Então isso é muito grave. Então, ele termina dizendo, há auxiliares que se sentem tão bem na companhia dos perseguidores, que imitam as mães terrestres agarradas aos filhos pequeninos, penetrando recintos sagrados a certos serviços, que, como que não se comprazem, como se nos compadecem, ainda com o espírito infantil. Olha que coisa grave que ele está dizendo aqui. Olha a comparação que ele fez. Você e o obsessor ficam tão bem identificados que é como se fosse uma mãe agarrada. Todo mundo sabe que é uma mãe agarrada ao filho, sabe? Todo mundo sabe. Chamar uma mãe para a briga, não investe no filho dela, né? Ele chama, vai para a briga. Pois é. Mas que ela não se compadece a levar esse filho para determinados recintos que ele não caberia ficar lá. Então, você escolhe. Se você não quer que seu filho vá para um recinto, você vai dizer, não vai. Você vai ficar aqui, vai fazer assim, assim, assado. Do mesmo jeito você tem que fazer com o seu obsessor. Não, agora eu não quero mais isso. Agora eu vou mudar. E não é que você vai mudar porque você vai tentar. Eu sempre falo para vocês, quem tenta já está derrotado. E quem tenta vai fazer uma coisa na aparência que na essência ele não quer. A pessoa quando diz eu vou mudar, e ele diz para ele, eu quero e vou mudar, ele não vai tentar, ele muda. Entendeu? Ele muda. E ele muda porque ele tem uma visão melhor do que ele quer. Ele muda porque ele sabe que vai ter disciplina naquilo que ele quer. E ele muda porque ele sabe que vai ter comprometimento. Ele vai ser um macho mesmo. Ele vai fazer hoje, vai fazer amanhã e vai fazer sempre. Então, visão, disciplina e comprometimento são as três ferramentas que você precisa ter para que você cumpra a mudança que você quer realizar. Então você vai mudar e vai mudar mesmo. E tchau e bênção, não tem boca. Porque é assim que a coisa acontece. Então que a gente seja bem resolvido naquilo que a gente quer fazer. Porque à medida que você começar a fazer, e fazer isso tudo com consistência, entenda, Deus vai vir para o teu lado e vai estar sempre te fortalecendo. Tem uma pergunta no livro dos Espíritos, que Kardec diz, pode as nossas preces, por nós mesmos, afastar das nossas provas e expiações? Vai lá ler a resposta, porque é nessa resposta que ele fala, faz de ti que o Senhor te ajudará. É nessa resposta que ele mostra que a prece vai te trazer força para a tua vontade. É nessa resposta que ele mostra que a prece vai trazer luz, visão para o teu entendimento. Para que com essa luz, com essa visão, para que com essa força a tua vontade comece a ter disciplina fazendo o que é certo e vença as dificuldades da vida. É isso que a gente precisa entender. Que depende exclusivamente de nós. Então que a gente vá adiante e que faça. E ele termina dizendo, quando os amigos menos avisados ingressam na tarefa em tais condições, as ameaças são verdadeiramente inquietantes. Então, cuidado. Amigos menos avisados. Vê o que é que você está entrando. Vê o que é que você está fazendo. São muitas pessoas que ficam me pedindo mensagem dos irmãos que já partiram. E eu falo para eles que eu não recebo nem dos meus, quanto mais dos outros, mas eu falo assim nesse todo brincadeira para que eles entendam, sabe? Que a coisa não é desse jeito. Eu acho que o bom senso de cada um tem justamente a mensagem que ele gostaria de receber. Não precisa ninguém ir atrás. Porque, na verdade, as pessoas que nós amamos e que nos amam,
Durante o sono, a gente está o tempo todo entrando em contato com eles. O nosso problema é que o nosso ego, ele não quer ver a verdade. Porque se o ego vê a verdade, ele é obrigado a mudar. E o ego não quer mudar. Ele quer continuar sendo ignorante e continuar sendo perfeito. No dia que você quiser realmente mudar, você vai lembrar com consistência desses convívios que você vai ter com os seres que já partiram. E eu acredito no que eu estou falando, porque acontece. São muitas vezes comigo que eu acordo e diz, assim que eu acordo, é impressionante, é 2 minutos. Às vezes, eu já até falei, eu vou dormir com um caderno e uma caneta, porque quando acorda, naqueles 2, 3 minutos, você tem aquela lembrança, são pensamentos intuitivos tão bons, tão edificantes, tão que você, depois de 5, 10 minutos, você não consegue lembrar mais. Acontece demais isso comigo. Mas eu sei que quando isso acontece, no momento certo, da experiência de vida que eu vou estar passando, o pensamento intuitivo a respeito daquilo vem. Não tenha dúvida porque vem. Aquilo ali é uma conquista do seu campo mental. Que o amor constrói quando a gente vai dormir e se relacionar com esse irmão do outro lado. Então, a gente precisa ter consciência do que a gente está fazendo. A gente precisa saber que Deus é justo e bom com todos nós. Acima de qualquer dor, de qualquer padecimento, pensa sempre isso. Deus é bom, Deus é justo. O que é que eu tenho que fazer diante da bondade e da justiça divina? Lembra do que Jesus falou. Lembra desses 10 mandamentos de Moisés? Lembra dos mandamentos de Jesus? Que a resposta vai ser amar, sabe? Você tem que amar. Amar as provas, as expiações que estão chegando. Amar é fazer o bem, sabe? Como é que eu posso fazer o bem diante disso? Eu não gostaria de estar passando por isso, mas se eu estou passando, como é que eu posso fazer o bem diante disso? Termina com a pergunta. Então, que a gente procure se capacitar com meio disso aqui, para você não ser uma pessoa menos avisada, de querer penetrar onde você ainda não tem condição de penetrar. Porque se você for fazer isso, você vai ficar encrencado, sabe? Mas na semana que vem a gente vai estudar um tópico novo, não é isso, assim? Ele diz o seguinte: nesta fase, e antes que o paciente assuma a interferência de que é vítima, a terapia extenta torna-se de resultado positivo e libertador. Isso é que é bom, né? Ter um tratamento para as coisas. Então, você vê que a cada aprofundamento da coisa que ele vai dizendo, a gente tem sempre uma resposta com o tratamento. A gente vai levar o tratamento na semana que vem. Muita paz a todos. Deixa eu ver a mala. Façamos a nossa prece. Ontem atraiçoamos a confiança de um companheiro, induzindo a derrocada moral. Hoje, bardamos na condição de parente difícil, que nos pede sacrifício incessante. Ontem, abandonamos a jovem que nos amava, inclinando-a ao mergulho na lagoa do vício. Hoje, temos-lo de volta como filho incompreensível, necessitada de nosso amor. Ontem, colocamos o orgulho e a vaidade no peito de um irmão que nos seguia os exemplos menos felizes. Hoje, partilhamos com ele a afeição de esposo despótico ou de filho problema, o cálice amargo da redenção. Ontem, esquecemos compromissos veneráveis, arrastando alguém ao suicídio. Hoje, reencontramos esse mesmo alguém na pessoa de um filhinho portador de moléstias irreversíveis, tutelando-lhe, à custa de lágrimas, o trabalho de reajuste. Ontem, abandonamos a companheira inexperiente, amiga de todo auxílio, situando-a nas garras da delinquência. Hoje,
Achamos-la ao nosso lado, na presença da esposa conturbada e violenta, a exigir-nos a permanência no curso infatigável da tolerância. Ontem, dilaceramos a almas sensíveis, de pais afetuosos e devotados, sangrando-lhe o espírito a punhaladas de ingratidão. Hoje, moramos no espinheiro, em forma de lar, carregando fardos de angústia, a fim de aprender a plantar carinho e fidelidade. À frente de toda dificuldade e de toda prova, abençoa sempre e faz o melhor que possas. Ajuda aos que te partilham a experiência. Ora pelos que perseguem, sorri para os que te ferem e desculpa todos aqueles que te injuriam. A humildade é a chave da nossa libertação. E seja quais sejam os teus obstáculos na família, é preciso reconhecer que toda construção moral no reino de Deus, perante o mundo, começa nos alicerces invisíveis da luta em casa.